não tem ninguém para me empurrar no show, então, né? Difícil. Porque ano passado, quem foi meu aluno passado sabe que eu chamei a moça de feia, né? Então, esse ano não tem como chamar ninguém de feio no show. Ninguém para obrigar. Então, olha só. Primeira coisa, vocês viram que eu mandei lá para vocês no grupo o gabarito da lista da frente C2, tá? Eu não mandei da frente C3 ainda, porque como vocês tinham simulado esse final de semana, se tiveram de humanas, eu vou mandar a lista de hidrocarbonetos extra essa semana. Que é bom que vocês utilizam esses exercícios para estudar para o simulado de sábado, tá? E aí, até sexta-feira eu também já mando o gabarito para vocês. Quem tiver dúvida das questões de hidrocarbonetos, pode me mandar no WhatsApp privado, que eu estou respondendo todo mundo que está me mandando, tá? Tem até algumas questões que têm aparecido com mais frequência de dúvida, acaba que eu já estou com as respostas que eu já mandei para outras pessoas, eu estou até mandando a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, a gente vai começar a frente C4 hoje, em relação a esse simulado. Não vai cair essa frente C4, vai ser bem mais lá para frente. Esse simulado agora. No simulado você já caiu orgânica ou não? Não. Não, né? Pois é, esse simulado provavelmente vai cair a frente C1, que é reações nucleares, e a frente C2. Então a gente está bem adiantado aí, mas não deixem de colocar o estudo de vocês em dia, porque agora a gente vai começar a ver mais funções orgânicas. Só nesse capítulo aí, nós temos 6 funções orgânicas. A gente tem álcool, fenol, éter, os epóxidos, que são éteres cíclicos com anéis de 3 membros, os aldeídos e acetonas. Então, quando a gente fechar a frente C4, nós já vamos ter visto 7 grupos funcionais. Os hidrocarbonetos e mais esses 6 que a gente vai ver nesse capítulo, tá? Eu mandei a aula de hidrocarbonetos para vocês? Mandei, gente? Acho que não. Não mandei. Eu mandei junto com a introdução orgânica, eu mandei no mesmo arquivo, não mandei, não? Não tô lembrando. Não, sim. Depois alguém confere, por Mandou, favor. Carla. Tá no mesmo, no nome do slide aqui, tá a introdução Tá no química mesmo orgânica e arquivo, tá? hidrocarbonetos. Então beleza, então eu já mandei, beleza. Obrigado, Gustavo. Então vamos continuar, então, com esse capítulo da frente C4, tá? Então, ó, a gente vai ver os álcoois, os fenóis, éteres, no caso, éteres abertos e éteres cíclicos, que vão ser os epóxidos, os aldeídos e acetonas. Nesse capítulo, eu já tinha até avisado para vocês que a gente tem 2 tipos de nomenclatura para compostos orgânicos. A tradicional, que segue a nomenclatura da IUPAC, que a gente viu lá para hidrocarbonetos, e nesse capítulo também a gente vai ter a nomenclatura usual. Então, a gente vai ter 2 formas para nomear um composto orgânico a partir de agora. E aí vocês vão ter que tomar muito cuidado para não confundir, porque em relação a esse tipo de competência e habilidade nos processos seletivos, a gente não sabe qual é a forma que eles vão cobrar de nomenclatura de vocês. Então, a gente tem que saber as 2 formas para nomear o composto, tá? Então, olha só. Então, vamos ver aqui. Deixa eu só desligar essa câmera, porque eu tô com gás tudo de nível nesse trem. Peraí. Então, olha aqui, ó. Em relação aos álcoois, pessoal, vai ser a primeira função, a segunda função orgânica, na verdade, que nós vamos ver. Os álcoois são compostos orgânicos que vão ter o grupamento, o grupo hidroxila, que é o grupo OH, tá, ligado diretamente a um carbono saturado. Nós já vimos o que é um conceito de carbono saturado. Alguém lembra o que é um carbono saturado? Só se liga Só carbono. ligação simples. Carbono que só tem ligações simples, perfeito. Então, se ele só tem ligações simples, qual que é o tipo de hibridação que esse carbono tem que ter? sp3. sp3. Qual é a geometria que ele tem que ter? Tetraédro. Beleza. Então, como vocês estão vendo aí, ó, no exemplo que eu coloquei, esse grupo hidroxila, que é o grupo OH, ele tem que estar ligado diretamente nesse carbono, e esse carbono só pode fazer ligações simples, tá? É dessa forma que a gente identifica o grupo dos álcoois, que é uma das competências e habilidades que a gente precisa de desenvolver para a gente conseguir resolver bem as questões. Olhar para um composto e saber identificar qual que é o grupo funcional ou grupos funcionais que existem naquele composto orgânico. E aí, outro detalhe.
A gente chama esse grupo funcional de hidroxila, ou então tem outro nome que a gente pode chamar. Alguém sabe outro nome para hidroxila que eu posso denominar? Que pode aparecer? Oxidrila? Quem está falando comigo? A Dani. Isso, oxidrila. Perfeito, Dani. Então, você pode chamar esse grupo OH de hidroxila ou oxidrila. Os dois nomes estão corretos, tá? Então, toda vez que você tiver um grupo OH, que é hidroxila ou oxidrila, ligado a um carbono, que só faz ligações simples, que é um carbono saturado, eu tenho o grupo álcool aí, tá? E aí, a gente pode ter aí 4 tipos de álcoois. A gente tem monoálcool, um diálcool, um triálcool ou um poliálcool. O que seria essa classificação? A gente classifica os álcoois dessa forma quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas que ele vai ter. Se ele tiver só uma hidroxila, monoálcool; se ele tiver 2, diálcool; se ele tiver 3 hidroxilas, um triálcool; se ele tiver 4 ou mais hidroxilas, ele vai ser um poliálcool aí, tá? E aí, a gente tem outra classificação para os álcoois, que é em relação ao tipo de carbono que a hidroxila encontra-se ligada. E aí, então, o que acontece? Nós temos carbonos do tipo primário, secundário, terciário e quaternário. Lembra que carbono primário é o carbono que a gente tem quando ele está ligado no máximo a um átomo de carbono. O carbono secundário, quando ele está ligado no máximo 2 átomos de carbono. O carbono terciário, que está ligado a 3 átomos de carbono. E o quaternário é um carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Só que no caso dos álcoois, a gente tem os álcoois primários, secundários e ou terciários. Por que a gente não tem álcool quaternário? Alguém sabe explicar? Porque o carbono já vai ter 4 ligações e vai ter estável. Não. Porque Não Vai ter a base, ó, da hidroxila. Por causa da hidroxila. O que tem hidroxila? Tem que se ligar o carbono. E o que tem? Aí só sobra 3 ligações para fazer. Isso. Então, ó, como o carbono tem que fazer 4 ligações, uma ligação, obrigatoriamente, para ser álcool, tem que ser de hidroxila. Todo mundo concorda? Uhum. Então, beleza. Uma ligação tem que ser de hidroxila. Então, só sobram outras 3 ligações. Então, o máximo de carbonos que esse átomo de carbono aqui, ó, que a hidroxila está ligado, ela pode ter diretamente a esse carbono, são só mais 3, tá? Então, se eu tiver um carbono primário, esse carbono da hidroxila for um carbono primário, eu vou ter, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse segundo exemplo aqui, ó. A hidroxila está ligada neste átomo de carbono. Esse carbono é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Secundário. Primário. Ele é primário. Olha só, esse carbono aqui que eu grifei, ele está ligado a quantos átomos de carbono? É um só. Desculpa. Então, ele é um carbono primário. Então, isso é um tipo de álcool primário, tá? Se você tivesse, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Deixa eu tentar colocar aqui. Esse exemplo que eu coloquei aí, seria um álcool de que tipo? Secundário. Secundário. Isso, álcool secundário. Porque esse carbono, onde a hidroxila está ligada, que eu estou circulando, ele é um carbono secundário, tá? E aí você poderia ter a opção também de ter um álcool terciário, que seria dessa forma aqui, ó. Olha só, que tipo de álcool que é esse?
Terciário. Terciário. Terciário, porque este carbono que está aqui, ligado à hidroxila, é um carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono, que seria um álcool terciário. Beleza? Beleza, Então, Carla. tranquilo. Você tem, então, a classificação. Quanto ao número de hidroxilas, então, se o álcool tiver uma hidroxila, 2, 3 ou mais, vai ter um mono, di, tri ou poliálcool. E aí, você tem a outra classificação quanto ao tipo de carbono que a hidroxila vai estar ligado. Então, se for um carbono primário, que a hidroxila está ligado, álcool primário. Se for um álcool secundário, que a hidroxila está ligada, você tem um álcool secundário. Se for um carbono terciário, que essa hidroxila está ligada, tem um álcool terciário. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Vamos para a nomenclatura agora, então. Nós vamos aprender a nomear os álcoois de acordo com a regra da IUPAC, que é a nossa regra, que é o Sistema Internacional de Unidades aí que a gente tem para os compostos orgânicos. Então, olha só. Eu lembro que eu falei com vocês que o nome de um composto orgânico, de modo geral, ele é dado pelo prefixo, que tem a ver com a quantidade de carbonos da cadeia principal, seguido do infixo, que tem a ver com o tipo de ligação entre carbonos, e depois com o sufixo, que tem a ver com o tipo de grupo funcional que a gente tinha. Lembra do prefixo para os carbonos? Met, et, prop, but, pent, e assim sucessivamente. O infixo, quando é só ligações simples entre carbonos, eu uso o an como infixo, eu uso o infixo em, quando são duplas entre carbonos, e o in, quando eu tenho tripla entre carbonos. No caso do sufixo, tem a ver com grupo funcional. Lá nos hidrocarbonetos, a gente usava o sufixo O. O que vai mudar aqui para a nomenclatura, pessoal, da IUPAC para álcoois, em relação aos hidrocarbonetos, é só o sufixo. A regra é a mesma. Aquelas prioridades que a gente tem, os critérios que a gente tem para selecionar a cadeia principal, para numerar os carbonos da cadeia principal, é tudo a mesma coisa. A única coisa que vai mudar na nomenclatura da IUPAC para álcoois é que ao invés de terminar com O, igual lá nos hidrocarbonetos, vai terminar com OL para os álcoois, tá? É só isso que vai mudar. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 exemplos. Essas cadeias que estão aí são cadeias normais ou cadeias ramificadas? Normais. Normais. Por que são normais? Não possui radical. Por que não possui radical? Só carbono. Uai, nós já discutimos isso, né? 2 capítulos. Porque Não possui carbono terciário? E nem quaternário. quaternário. Lembra que o conceito de cadeia normal não é só falar que tem radical, não. A gente já sabe definir isso. Cadeia normal é uma cadeia que só possui carbonos primários e secundários. A cadeia para ser considerada ramificada é aquela cadeia que tem pelo menos um carbono terciário e um carbono quaternário. Não esquece dessa definição, tá? Então, são todas cadeias normais aí. Se estão todas cadeias normais, você precisa de citar quem é a cadeia principal? Selecionar a cadeia principal? Não. Não. Só seleciona a cadeia principal em cadeia ramificada. Então, é só a gente dar o nome com prefixo, infixo e sufixo. Então, olha só. Primeiro caso, só tem um átomo de carbono, prefixo met. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. Se é um álcool, terminação ol. Então, é um metanol, tá? Segundo exemplo, 2 carbonos, prefixo et. Só ligações simples entre carbonos, an. Se é álcool, sufixo ol, etanol. No último, 3 átomos de carbono, prefixo prop. Só ligações simples entre carbonos, infixo an. E aqui eu coloquei um ol. O que significa esse um ol? Alguém pode me falar? Hidroxilo ligado no primeiro carbono. Isso, quer dizer que a hidroxila está ligada no primeiro átomo de carbono. Quando eu falei com vocês que grupos funcionais ou ramificações radicais de modo geral estão ligados no carbono 1, a gente tem obrigatoriedade de citar que ele está no carbono 1? Não. Não, então você poderia dar esse nome de que forma, então, para ficar mais simples e de forma correta? Propanol. Propanol, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, ó,
Nós temos nomenclatura para IUPAC também, mas todas essas cadeias, é isso que alguém que falou aí, que eu não estou sabendo quem foi que falou, que tinha falado que a cadeia normal é porque ela não tem ramificação, e eu lembro que teve gente que me mandou perguntas desse tipo no meu WhatsApp, sobre a questão das cadeias serem ramificadas ou não. Então, presta atenção. Nesses 3 exemplos que a gente tem aí, essas cadeias são normais ou ramificadas? Ramificado. Tem certeza que são ramificadas? Normais. Normais. Mas. São normais. Por que são normais? Por causa do carbono. Só Foi eu que tinha falado com você, Carla. Oi? A Eu Guilherme tinha- está falando comigo? Eu tinha falado com você naquela questão do livro. Eu falei com você que eu achei que o OH poderia entrar nesse. Fiquei na dúvida, né, na verdade. Sim. Mas Guilherme, mas essa dúvida sua, não foi nem só a sua também, não. Teve mais gente que me perguntou, sabe? Então, o que Entendi. acontece? Às vezes vocês ficam na dúvida de saber se considera os grupos funcionais como ramificação ou não. E é por isso que eu fico batendo na tecla com vocês do conceito de que é cadeia normal e que é cadeia ramificada. Que a gente olha para os tipos de carbono. Se a gente analisa todos os átomos de carbono desses 3 exemplos, os carbonos só são primários e secundários. Então, o fato de ter a hidroxila aí, que é o grupo dos álcoois, não muda, nesse caso aqui, a classificação da cadeia como normal ou ramificada, entendeu? Entendi. Tá? Então, nesse caso aqui, a nomenclatura é a mesma coisa. Como todas as cadeias são normais, a gente vai citar o prefixo primeiro, que nesse primeiro exemplo, se você tem 3 átomos de carbono, deixa eu mudar tudo isso aqui, peraí. Se você tem 3 átomos de carbono, você usa o prefixo próprio. Ó, cadeia principal é tudo isso aqui. Então, 3 átomos de carbono, prefixo próprio. O tipo de ligação entre carbonos é só ligações simples, então usem fixo AN. Agora, preste atenção. A hidroxila, ela está no carbono 1 aí por acaso? Não. Não. Se ela não está no carbono 1, você tem que obrigatoriamente citar em qual carbono que ela está. Nesse caso aí, pessoal, se você começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai mudar alguma coisa? A numeração de onde a hidroxila está? Não. Não. Se você numerar da esquerda para a direita, a hidroxila vai estar no carbono 2. Se você numerar os carbonos da direita para a esquerda, a hidroxila também vai estar no carbono 2. Então, tanto faz nesse caso aí. Então, próprio porque tem 3 átomos de carbono, AN, que é só ligações simples entre carbonos, e o 2 é porque no carbono 2 eu tenho a hidroxila, então eu coloco 2-ol. Então, propan, 2-ol, ou então você pode também citar como 2-propanol, que vai estar correto também, tá? Ou você coloca propan 2-ol, ou 2-propanol, que está correto também. No segundo caso aqui, ó, cadeia principal, eu tenho 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono, eu uso o prefixo but. Só ligações simples entre carbonos em fixo AN. Aí agora presta atenção. Nesse exemplo aí, de onde que eu tenho que começar a numerar a cadeia principal? Da esquerda. Da esquerda. Por quê? Mais perto do grupo funcional. Mais perto do grupo funcional. Tem que estar mais próximo sempre do grupo funcional. Então, vai ser but, porque são 4 carbonos na cadeia principal. AN só ligações simples entre carbonos. E no carbono 2, eu tenho a hidroxila, por isso está 2-ol aí. Ou então você também pode citar 2-butanol, que estará correto também, tá? Ô, Carla, uma dúvida que apareceu aqui, por exemplo, na hora que a gente estava falando das ramificações lá, se o carbono for terciário, aí não vai ser ramificação OH, não? Não, ele é grupo funcional. A gente não considera ele como ramificação, não. Porque esse carbono terciário, Guilherme, ele vai ser a condição para classificar a cadeia como ramificada. Com certeza, essa cadeia vai ter mais átomos de carbono, aí você vai ter que ter aquelas prioridades para selecionar a cadeia principal e tudo mais. De qualquer forma, a hidroxila não entra na cadeia principal, porque a cadeia principal, ela só tem carbono, entendeu?
A hidroxila, de qualquer forma, vai ficar do lado de fora. Mas quando você vai citar lá, por exemplo, o nome do composto, você não cita a posição da hidroxila antes da cadeia principal. Você concorda que você cita a posição da hidroxila lá no final do nome, igual a gente está fazendo aqui? Sim, entendi agora, entendi. Entendeu? Tá? De qualquer forma, ela não é uma ramificação. Eu entendo o que você quis dizer aí, mas a gente não vai citar a posição da hidroxila igual a gente cita numa cadeia ramificada. Que a gente cita as ramificações primeiro, depois cadeia principal, tipo de ligação e depois o grupo funcional. Entendeu? Entendi já, beleza. Então, beleza. No último exemplo aqui, pessoal, ó, a gente tem 6 átomos de carbono na cadeia principal. Então, a gente usa prefixo ex, só ligações simples entre carbonos, infixo an. Agora, de onde eu começo a numerar a cadeia principal aqui? Da direita. Direita. Da direita. Da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, ó, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim sucessivamente. 4, 5 e 6. Então, X, que tem 6 carbonos na cadeia principal, AN, porque só tem ligações simples entre carbonos, e do carbono 3, eu tenho a hidroxila e eu uso a terminação OL para o grupo álcool. Hexan 3-ol ou 3-hexanol também estará correto. Tranquilo? Tá rolando aí? Sim. Tá. Jales, Oi, Carla. você tá entendendo, gatinho? Tá rolando. Tá Por rolando? Eu enquanto. tô te esperando até hoje você me mandar sua dúvida, viu? Uai, eu fui dar uma olhada no livro e eu consegui entender. Ah, que perfeita. Então tá bom. Que orgulhosa. Eu acho que eu não fiz as atividades de orgânica ainda não, mas na hora que eu fizer, com certeza, eu vou te mandar uma enxurrada de dúvida lá no seu privado. Entendi. Eu te mandei mensagem ontem, né, te lembrando de alguma coisa que eu não sabia o que era. Você me Eu mandou mandei mensagem? assim, mandei assim, Carla, não sei se tem alguma coisa para te lembrar, mas se tiver, estou te lembrando, porque eu não lembro do que é. Ah, bom. Entendi. Mensagem assim, com conteúdo super... Ué, porque se você lembrasse, bom, se não lembrasse, ficava sem saber. Mas eu não recebi essa mensagem sua não, viu, bonita? Você que me ignorou, Carla, eu mandei no WhatsApp. Que isso, gente? Não recebi não. Pera aí, vou dar uma olhada aqui agora. Ô, tadinha dessa menina. Vou te dar um abraço depois. Pera aí. Não recebi. Ah, ó. Ah, Aí, agora... ó, tá vendo? Mas não tinha nada pra você me lembrar, não. É porque às vezes que era pra você me lembrar, era pra mandar aquela lista que eu mandei de orgânica. Só que eu já Até mandei. que eu pedi, eu acho. Mas é porque todo dia vem alguém no meu privado e fala assim: Ô, Jales, a Carla já mandou tal slide? E eu não sei. Aí eu fico de te lembrar e eu esqueço. Não, mas as aulas eu já tinha mandado todas mesmo, mas a lista eu só não tinha mandado o gabarito. Eu tava dando um tempo pro pessoal fazer, porque teve gente que no dia que eu mandei a lista já queria o gabarito, só que eu sabia que tinha gente que não tinha nem pegado na lista para fazer. Então eu esperei um tempo para depois mandar esse gabarito para vocês. Agora eu não tô devendo nada, não. Eu tenho que mandar a lista agora de nomenclatura de hidrocarbonetos, que eu já até fiz e vou mandar para vocês hoje. Tá? Beleza. Então tá bom, então vamos lá. Vou continuar aqui, pessoal. Agora para álcoois ramificados, tá? No caso, quando a gente fala monoálcool ramificado, quando eu uso a classificação monoálcool, igual está aparecendo para vocês aí, eu me refiro a que tipo de álcool? Com apenas um hidroxila. Isso, com apenas uma hidroxila. Então, olha só, presta atenção. Essas duas cadeias aí são cadeias ramificadas, porque elas têm pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, o que rola? Essa cadeia aqui, eu selecionei como principal, como vocês estão vendo. Essa cadeia aqui tem 6 átomos de carbono no primeiro exemplo. Quem ficou do lado de fora foi a hidroxila, que é o grupo funcional, e o CH3, que é o metil. Tinha outra opção para eu selecionar como cadeia principal? Não. Tem certeza? Tenho de baixo, mas ia estar na mesma.
Mas é outra opção. Você tem que testar todas, tá? Então, ó, aqui seria outra opção de cadeia principal. Ó, teria 6 átomos de carbono também e ia ficar o CH3 do lado de fora. Então, é uma opção que você tem que considerar também. Você pode, nesse caso, escolher ou a que eu escolhi em azul ou essa aí em roxo como cadeia principal. Tanto faz, tá? Gente, tá rolando uma briga do cachorro com a criança aqui. Vocês estão escutando? Eu acho que o cachorro vai matar a criança, mas enfim. Aí, olha só. Quais são os critérios que eu tenho que utilizar para selecionar a cadeia principal? Vamos relembrar isso aí. Vocês lembram? Tem que ter maior quantidade de carbonos. Maior quantidade de carbonos, beleza? As ramificações tem que pegar os menor número. Não, mas aí você já está falando para numerar a cadeia principal, né? Ah, tá, entendi. Primeira coisa, quando eu vou selecionar uma cadeia principal, quais são os critérios que eu uso para que eu tenho que olhar todas as possibilidades para depois selecionar uma opção? Então, a primeira, ter a maior quantidade de carbonos possíveis, é a principal. Depois, qual é o outro critério que eu posso... Ah, tá, o maior número de ramificação tem que ter. Isso. Porque se eu tiver uma opção que o número máximo de carbonos ele empata, eu tenho que ver qual é a mais ramificada, né? Que aí, a que for a mais ramificada, ela tem uma prioridade maior. Qual seria um outro critério que eu teria para selecionar a cadeia como principal? Insaturação. Isso, insaturação. O que é insaturação? Quem falou comigo? Ligação dupla ou tripla. Quem está falando? Pedro. Mas é qualquer ligação dupla ou tripla, Pedro? Entre carbonos. Você está com sono, Pedro? Tô. Ô, tadinho. Daqui a pouco você dorme, viu, bem? Calma, tá acabando. Até meio-dia sua aula. Faltam 2 horas e 42 minutos para a aula acabar. Tá tudo certo. Ô, Pedro, isso mesmo. Então, ó, a cadeia principal tem que ter número máximo de carbonos possíveis. Se eu tiver uma opção com um número máximo que empate, ela tem que ser a mais ramificada possível. Caso apareça uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, logo uma insaturação, a dupla e a tripla sempre devem estar incluídas na cadeia principal. Nesses 2 exemplos aí que eu tenho, as cadeias são classificadas como saturadas ou insaturadas? Saturadas. Saturadas, porque só tem ligações simples entre carbonos. Então, vou voltar para o primeiro exemplo. Então, eu selecionei aquela cadeia principal ali que está demarcada em azul, porque ela tem 6 átomos de carbono e uma ramificação. Beleza. Selecionei ela como principal. Depois que eu seleciono a cadeia principal, eu tenho que numerar os átomos de carbono da cadeia principal. Aí que tá. Antes, quando a gente falava lá em hidrocarbonetos, quando eu tinha uma cadeia ramificada, uma cadeia saturada, que só tem ligações simples entre carbonos, e ramificada, qual que era o critério para eu numerar os carbonos da cadeia principal? Mais próximo da ramificação? Isso, mais próximo da ramificação. Só que aí, nesse caso agora, a gente tem uma outra característica para a gente analisar. Apesar da cadeia também ser ramificada, o que tem aí que não tinha nos hidrocarbonetos? A hidroxila, que no caso é o grupo funcional que identifica os álcoois, tá? No caso, álcool, não é só porque tem hidroxila. É porque eu tenho a hidroxila aqui, ó, ligado no carbono, que é um carbono de que tipo? sp3. sp3, que é um carbono saturado, só faz ligações simples. Só que aí, quando a gente tem um grupo funcional, pessoal, qual vai ser a regra que eu vou utilizar para numerar os carbonos da cadeia principal? A numeração tem que estar mais próxima do grupo funcional. Qual é a extremidade que está mais próxima do grupo funcional? A esquerda ou a direita? Direita. Direita. Lembrando que o grupo funcional é o OH, tá? É a hidroxila. Então, ó, o que acontece? Cadê? Ó, da direita para a esquerda que eu vou numerar. Carbono 1, carbono 2. No carbono 3, eu tenho a minha hidroxila. Carbono 4. No carbono 5, eu tenho o grupo metil. E carbono 6.
Lembra que quando a cadeia é ramificada, de onde que eu começo a nomear o composto? Dar nome para ele. Quantidade. De onde que eu começo a dar nome? Qual que é o primeiro critério que eu uso? Dos grupos funcionais. No caso, quando você fala dos grupos funcionais, você está falando das ramificações, né? Isso. Isso. Então, eu começo a citar as ramificações. Eu posso citar as ramificações do jeito que eu quiser? Não. Não, ordem alfabética. Isso, ordem alfabética. Então, ó, eu só tenho uma ramificação que é o grupo metil aí. Então, onde que ele está? No carbono 5. Então, ó, no carbono 5. Gente, eu perdi minha seta. Achei. Então, ó, no carbono 5 eu tenho o grupo metil. Depois que eu tenho as ramificações, carbonos da cadeia principal, se são 6, prefixo X, só ligações simples entre carbonos, infixo AN. No carbono 3, eu tenho a hidroxila, que é o grupo funcional, e aí a hidroxila eu uso o sufixo OL aí. Tranquilo? Próximo nó. Oi. A prioridade na nomenclatura agora vai ser a hidroxila, né? Como assim prioridade na nomenclatura, meu bem? Não entendi. Na verdade, na escolha da cadeia. Continuo não entendendo. Porque a hidroxila não está na cadeia principal, você reparou? Sim, eu falo em numeração, Carla. Tipo, o menor Sim. número tem que estar hidroxila. Sim, com certeza. Para você numerar, você fala para numerar os carbonos da cadeia principal, né? Isso. Isso, Quando você for numerar os carbonos da cadeia principal agora, de álcoois para qualquer outro grupo funcional que a gente for ver agora, quando você for analisar de onde começar a numerar os carbonos da cadeia principal, ele sempre vai ter que ter mais próximo do grupo funcional que identifica aquela função orgânica do que das ramificações, tá? Muito obrigado. Nada bem. Então, vamos lá. O próximo exemplo, eu coloquei como cadeia principal, vocês estão vendo aí, essa cadeia com 8 átomos de carbono. E para o lado de fora da cadeia principal ficaram quantas ramificações? 3. 3. Eu tenho 2 grupos metis e um grupo etil. Quando eu for dar número para esses carbonos da cadeia principal, eu não tenho opção aí. Eu tenho que começar de onde? Da esquerda descendo ou de baixo subindo? Descendo. Tem que ser da esquerda descendo. Por quê? A hidroxila está mais próxima dessa extremidade aqui, ó. A hidroxila aqui no carbono 2, tá? Então, ó, na hora que você for dar nome, começa das ramificações, em ordem alfabética. Então, eu tenho ramificação no carbono 4, que é o etil, e no carbono 6, eu tenho 2 ramificações metis aí, 2 metil. O que acontece? Por mais que essas 2 ramificações estejam no mesmo átomo de carbono, você tem que colocar o número uma vez ou 2 vezes no nome? 2. 2, tem que estar as 2 vezes, tá? Então, você está em ordem alfabética. 4 etil, porque no carbono 4 eu tenho o grupo etil. 6,6 dimetil, porque no carbono 6 eu tenho 2 grupos metis, então o di é porque vem 2, tá? Oct, porque eu tenho 8 carbonos na cadeia principal. An, porque é só ligações simples entre carbonos. E no carbono 2, eu tenho hidroxila, que eu uso o sufixo ol, tá? Ninguém me perguntou, mas eu vou perguntar. Nesse nome aí, eu tenho 4 etil, 6,6 dimetil. De acordo com o que a gente já discutiu, as ramificações têm que ser em ordens alfabéticas. Tem que aparecer em ordem alfabética. Esse nome aí tá certo ou tá errado? Que eu coloquei. Tá certo? Tá certo, porque vai olhar o metil, não é não? Em vez de olhar dimetil. Isso. Sabe o que eu tô falando? Quem falou comigo aí que falou que tem que olhar o metil? Eu, Gustavo. Isso, Gustavo. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem gente que às vezes considera por ordem alfabética, como eu vou escrever di, o D vem antes do E. Tem que olhar o nome do composto. O nome do grupo é metil.
Então, usando o termo di, que aparece 2 vezes. Então, você não leva em consideração esse D do dimetil, não. Você vai considerar o nome do grupo, que é o metil. E o M vai vir depois do E na ordem alfabética, tá? Não leva em consideração o termo mono, di, tri, se aparecer, não. Isso, pessoal, a gente viu todas as classificações para monoálcoois, para álcoois que têm apenas uma hidroxila em sua composição. Quando eu falo de poliálcoois, eu estou considerando já álcoois que tenha mais de uma hidroxila em sua composição, tá? A gente sabe que quando tem 2 hidroxilas, a gente usa o prefixo, que é diálcool, com 3 hidroxilas triálcool e acima de 3 poliálcool. Mas aqui a gente vai considerar poliálcool de modo geral, quando tiver mais de uma hidroxila em sua composição. E aí, como é que eu vou usar esse nome? Como é que eu vou fazer para nomear esse composto? Olha só. Esse exemplo que está aí para vocês é uma cadeia normal ou ramificada? Normal. Normal. Porque só tem carbono de que tipo? Primário. Primário e ou secundário. Nesse caso aí só tem carbono primário, né? Não tem carbono secundário, não. Ele é um diálcool, porque tem 2 hidroxilas em sua composição. Para eu dar nome para isso é bem simples, ó. Se tem 2 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo et. Se é só ligações simples entre carbonos, eu uso o infixo an, tá? Agora, quantas hidroxilas eu tenho aí, pessoal? 2. Você precisa nesse caso aí, você precisa de citar as posições da hidroxila? Não. Por quê? Não, carbonos são primários. Não é porque o carbono é primário, não. Quantos carbonos você tem? Só tem 2 carbonos. Você tem nessa estrutura? 2. Então, quantas opções você tem para colocar essas hidroxilas? Em quantos carbonos? 2. E 2. 2 só, tá? Então, você não tem obrigatoriedade de citar, nesse caso aí, a posição das hidroxilas, não. Então, é ético, que são 2 carbonos, an, que é só ligações simples entre carbonos. Você usa o termo di, porque são 2 hidroxilas, e ol, porque é a terminação de álcool. Então, etano-diol, tá? Se tivesse etandiol também, não ia estar errado, não. A gente coloca esse O no etano-diol aí, só para o nome não ficar tão esquisito, tá? Então, etandiol estaria correto, mas a gente coloca etano-diol para ficar menos esquisito. Aí, eu costumo brincar que Deus criou a nomenclatura da IUPAC, Satanás, com inveja, criou a nomenclatura usual. Qual que você tem que saber? As 2. Porque na sua prova vão cair as 2 nomenclaturas, tá? Em qualquer processo seletivo que você for fazer, vai cair os 2 tipos de nomenclatura. Tanto a regra da IUPAC quanto a nomenclatura usual. Qual que é a diferença da regra da IUPAC para a nomenclatura usual? Aqueles critérios, pessoal, que a gente usa para selecionar a cadeia principal, numerar carbonos e tudo mais, é tudo igual. Vai mudar mesmo é só quando você for nomear o composto. Então, presta atenção. Qual que é a diferença? Olha o que eu escrevi. Para monoálcoois, inicia-se com a palavra álcool, que é o grupo funcional que a gente está estudando, seguida do nome do radical ligado à hidroxila, com a terminação ico. Então, olha só, como assim? No primeiro exemplo, eu não vou usar a nomenclatura da IUPAC, eu quero usar a nomenclatura usual. Então, tem que começar com o nome do grupo funcional, que é álcool. Depois eu vou usar a questão do radical, que está ligado à hidroxila. É radical. Se é radical, a terminação tem que ser metil, metila, etil, etila, todos aqueles radicais que a gente já viu. Olha para cá, a hidroxila está aqui, ó. Tá a hidroxila aqui. Então, é esse grupo que eu vou analisar que está ligado à hidroxila. Como que chama esse grupo que está ligado à hidroxila? Metil. Metil. Então, álcool, ó aqui, ó, o nome. Metil. E eu falei que com o nome do radical, eu coloco a terminação ico. Então, fica álcool metílico, tá? Se eu fosse dar nome para esse álcool aí, na nomenclatura da IUPAC, qual que seria o nome dele?
Qual que seria o nome dele na IUPAC, pessoal? Ao invés de álcool metílico. Metanol. Metanol. Met porque é só um carbono. An, porque é só ligações simples entre carbonos. E ol, que é terminação de álcool. Tá? Olha aqui no próximo. Se é nomenclatura usual, eu começo com o termo álcool. Vou analisar o grupo radical que está ligado na hidroxila. Olha isso aqui. Quantos átomos de carbono tem isso aí? 3. 3. Mas eu lembro que quando tinham 3 átomos de carbono como radical, a gente tinha 2 possibilidades para nome. Que era o propil, ou simplesmente N-propil, e a gente tinha o isopropil. Esse aí é o N-propil ou é o isopropil? Isso. Por que é o isopropil? Vamos analisar aqui, ó. O carbono, onde a hidroxila está ligado, que é esse carbono central aqui, ao redor dele, os grupos são iguais ou diferentes, estão ligados no radical? Iguais. Iguais. Então, isso aí é o isopropil. Isso não é o propil ou simplesmente N-propil, não. Então, nomenclatura usual para isso aí. Começa com a terminação álcool. Nome do radical, isopropil. No radical, eu adiciono a terminação ico. Então, fica álcool isopropílico. Tranquilo, pessoal? Sim. Repete de novo, Carla. Por favor. Quem me pediu? Ana Clara. O que você não entendeu, Ana? A parte do ISO. Como que é o nome desse grupo que está circulado aqui, ó? Peraí que eu vou apagar tudo. Peraí. Como que é o nome desse grupo aqui, ó? Do grupo é Quantos carbonos tem aí, Ana? Ana? Quantos carbonos tem aí? Nesse local que eu circulei? 3, Carla. 3. Quantos são? 3? Você usa qual Tá me ouvindo? Qual prefixo que você usa para 3 átomos de carbono? Met, et, Carla? prop. Oi, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Prop. Prop. Só que quando a gente estudou os radicais, Ana, não sei se você está lembrando, se você não estiver lembrando, lá na página... Deixa eu ver aqui qual página que tá para eu te mostrar. Não, Tá. Carla, é porque o áudio estava travando muito. Agora você tá ouvindo direitinho? Tô. Uhum. Então, quando você tem 3 átomos de carbono no radical, você tem 2 opções para radicais. Ou o propil, né, que é simplesmente a cadeia normal, ou o isopropil. Nesse caso aí é o isopropil, porque se você observar aqui, ó, esse átomo de carbono que eu estou circulando, tá vendo aí? Sim. Os grupos que estão à esquerda e à direita desse átomo de carbono são iguais ou diferentes? São iguais. São iguais, por isso que eu uso o termo iso. Só que no total, você tem 3 átomos de carbono. Então, eu uso o prefixo prop. E como ele é usado como radical ligado à hidroxila, então eu uso o termo isopropil. Então, para dar nome para esse composto de acordo com a nomenclatura usual, eu sempre começo com a palavra álcool. O radical que está ligado à hidroxila, no caso é o isopropil, então tá isopropil aqui. E aí eu adiciono a terminação ico, por isso que fica álcool isopropílico. Entendeu? Sim. Obrigada. Nada, bem. Pessoal, em termos de propriedades físico-químicas de álcoois, a gente não vai discutir isso agora, porque a gente vai ter um capítulo específico para isso, tá? Nós vamos pular essa parte, nós vamos dar sequência para os outros grupos funcionais. Depois a gente vai voltar nisso para discutir tudo de modo geral e comparar com os hidrocarbonetos. Então, presta atenção. Nós vamos falar de fenóis agora, tá? Qual que é o problema desse capítulo?
Esse capítulo, todos os compostos orgânicos que nós vamos estudar são compostos orgânicos oxigenados, que vão ter o oxigênio em sua composição. Muita gente confunde o grupo fenol com o grupo álcool. Por quê? Ambos os grupos, eles têm hidroxila em sua composição. Só que fenol, apesar de ter hidroxila também em sua composição igual ao álcool, não é só simplesmente ter hidroxila. Ela tem que ser uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. E a gente já estudou qual é o conceito de anel aromático. Então, o que acontece? Para ser considerado um anel aromático, vamos lembrar aí, quais são as características que o composto deve ter para ser considerado aromático? Ninguém vai falar, não? Respeitar aquela regra lá de... Cadeia fechada e ter ligações duplas alternadas. Respeitar a regra de... Só essas características? E o anel benzeno. São cinco características. Primeira, a cadeia ser fechada. Segunda característica, ter ligações duplas e simples alternadas ou conjugadas. Está faltando 3 características. Quais são as outras 3? A regra de última, sei lá como é que fala. Hickel. A regra de Hickel é a última, mas concordo. O que fala a regra de carbono Hickel? SP2. Hibridização SP2. Não, gente, calma. Já que falou da regra de Hickel, ou Huckel, você fala do jeito que você quiser. O que fala a regra de Hickel ou Huckel? O que é a regra de Hickel ou Huckel? Tem que dar um número inteiro. O que tem que dar um número inteiro? Acho que quantidade de elétrons pi, alguma coisa assim. A expressão 4n mais 2, que é a regra de Hickel, é igual ao número de elétrons pi, onde esse n tem que ser um número inteiro, tá? Não esquece. Vocês não podem simplesmente, pessoal, falar a regra de Hickel. Você tem que saber o que está falando cada critério. Se você esquecer, tanto que a questão 9 ou 10, se eu não me engano, da página... Cadê? A questão 9 da página 94 foi uma das questões que mais me pediram para fazer, que tiveram dúvida. Tenho certeza que vai ter mais gente que vai me mandar ela, quem ainda não fez. Que vocês esquecem desses critérios. Eu sou bem incisiva em relação a esses critérios, que se vocês esquecerem, vocês vão classificar a aromática errado e vão achar a opção errada para marcar. Então, a cadeia tem que ser fechada, tem que ter ligações duplas e simples alternadas ou conjugadas, que é a mesma coisa. Tem que ter o efeito da ressonância. O que é o efeito da ressonância que a gente já discutiu aqui? O que é, pessoal, o efeito da ressonância? Movimentação de elétrons? Movimentação de elétrons. Qualquer tipo de elétron? Não, tem que ser origem da ligação dupla. Como é que eu posso falar? Ligação pi. Tem que ser elétron pi. Por que tem que ser elétron pi, Rafael? É você que está falando comigo, não é? Por que tem que ser os elétrons pi, Rafa? E não pode ser elétrons sigma? Porque as ligações pi são mais fracas e elas são mais fáceis de... Isso, porque as ligações pi são mais fracas. Então, tá, 3 critérios. Cadeia fechada, ligações duplas e simples alternadas ou conjugadas, que é a mesma coisa. Efeito da ressonância. Qual que é outro critério que me falaram aí na hora que eu estava falando da regra de Hickel? Hibridização SP2? Isso. Todos os carbonos têm que ter hibridização sp2. O que é ter hibridização sp2? Ter ligação dupla. Uma dupla e 2 simples. Isso, ele tem que ter uma dupla e 2 simples. Qual que é a geometria desse tipo de carbono? É plana. Trigonal plana. Perfeito. E aí a última é seguir a regra de Hickel, que é a expressão 4n mais 2 é igual ao número de elétrons pi, onde esse n tem que ser um número inteiro. Então, para eu ter um fenol, eu tenho que ter uma hidroxila ligada diretamente em um anel aromático. Não é só ter hidroxila, não. Tá? Isso aqui a gente não vai discutir agora a questão de acidez, densidade, nada disso agora. A gente vai ter um capítulo depois. Deixa eu só ver se eu acho aqui, ó.
Calma que eu vou voltar, tá? Só para mostrar para vocês o que é um fenol. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um anel benzênico, que a gente já sabe que ele é um aromático, por todas as características que a gente já falou aqui. Então, olha só, vocês estão vendo que tem uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático. Isso é um fenol. Então, se você não souber, pessoal, diferenciar um fenol de um álcool, você vai classificar o composto errado, e aí você vai achar a opção errada para você marcar, tá? Então, tem que ser uma hidroxila ligada diretamente no anel aromático para ser considerado fenol. E aí, a gente tem nomes para poder dar, de acordo com a IUPAC e a nomenclatura usual para os fenóis. Então, presta atenção. O mais simples que a gente tem, fenol, é esse cara que está aqui, o primeiro que eu circulei, que é o hidroxibenzeno ou simplesmente fenol, que é quando tem hidroxila ligado no anel benzeno, tá? Só que a gente tem outros radicais que podem aparecer ligados ao fenol e a gente vai ter que dar nome para eles. Então, olha só. A gente tem aqui esse primeiro exemplo, que você pode chamar ele de hidroxibenzeno. Hidrox, porque você tem uma hidroxila ligada diretamente no benzeno. Você pode chamar ele simplesmente de fenol, porque é o fenol mais comum que a gente tem. Ou então você pode chamar ele de benzenol. Por que benzenol? Porque o benzeno vai ser a minha cadeia principal, que tem maior quantidade de carbonos, tem ligação dupla, etc. E a terminação ol, que é a hidroxila. Porque se fosse só benzeno, seria um hidrocarboneto. Então a gente usa benzenol, porque é uma hidroxila ligada aí no anel aromático, que é o benzeno, tá? Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho de novo o benzeno. Só que esse benzeno, ele tem quantos radicais, quantos substituintes ligados diretamente a ele? Dois radicais. Quais radicais que eu tenho? Hidroxila e o metil. Isso, a hidroxila e o metil. Eu lembro que no capítulo anterior, nós discutimos uma questão bem específica, que é quando o benzeno ele tem dois radicais. Quando o benzeno tem dois radicais, qual é a nomenclatura que eu uso? Orto-metipara. Tolueno. Orto-metipara. A nomenclatura orto-metipara é quando eu tenho um benzeno com dois substituintes, com dois radicais, que é esse caso aí. Só para lembrar, a posição orto é quando eu tenho os radicais em quais carbonos? 1 e 2. 2. Meta? 1 e 3. 1 e 3. E o para? 1 e 4. 4. Perfeito. Nesse caso aí, a gente pode usar a nomenclatura orto-metipara, vocês concordam? Sim. Sim. Digamos que a questão te peça para nomear esse composto de acordo com a nomenclatura da IUPAC. Qual que seria a opção mais acertada para dar nome para esse composto? A primeira. 1 hidrox, 2 metil. Não. IUPAC. Mas é o primeiro. Então o UOL, quando tem UOL. Não, Guilherme, eu falo o seguinte, presta atenção. Finge que você não conhece nomenclatura usual, tudo bem? Finge que você nunca viu nomenclatura usual na sua vida. É que eu tô confundindo os nomes. Eu não sei qual que vai ser a usual e qual vai ser o IUPAC. Para de olhar para os nomes que estão aí escritos. Olha só. Aí estão os dois nomes, da IUPAC e da usual. Então, finge que você não conhece nomenclatura usual. Se fosse para você dar nome para esse composto aí, que está aí, o benzeno com essa hidroxila e com esse CH3, qual seria o nome que você daria para ele? As duas possibilidades. 2 metil. 2 metilfenol? Calma aí, gente. Calma aí. Quando eu falo assim, você vai usar a nomenclatura da IUPAC tradicional e você vai usar a IUPAC usando o orto-metipara. Tá? Eu quero esses dois nomes. Orto-metilfenol. Orto? Quem falou aí? O áudio cortou. Orto-metil? Foi eu, Laís. Fenol. Orto-metilfenol. Qual seria o outro nome? Sem usar orto-metipara. 2-metilfenol? 2-metilfenol? 2-metilfenol.
Tá, 2-metilfenol, perfeito. No carbono 2, você tem o grupo metil, você considerou o fenol como cadeia principal, todo o fenol como cadeia principal. Tá certo. Agora, ortometilfenol também tá certo. Mas a nomenclatura perfeita para esse composto seria orto-hidroxitolueno. Por quê? Vocês estão vendo que a hidroxila está no carbono 1 e o CH3 está no carbono 2. Por que eu comecei a numerar os carbonos da hidroxila e não do metil? Para a hidroxila ficar ligada ao carbono de menor número. Isso, porque lembra que eu falei que na hora que você nomear um composto, tem que ser mais próximo do grupo funcional, né? Então, eu numerei o carbono 1, sendo esse aí, porque é o carbono que a hidroxila está ligada. Então, olha só, a gente tem as ramificações aí, no caso, dos grupos funcionais metil e hidroxila, nos carbonos 1 e 2. 1 e 2 eu já sei que eu uso o prefixo orto, né? Então, quando eu coloco orto, igual está aqui, Guilherme, presta atenção, tá? Eu uso o prefixo orto aí porque está na posição 1 e 2. Aí eu vou citar em ordem alfabética. Presta atenção. O que é o tolueno? Eu lembro que eu falei com vocês, quando você tem um CH3 ligado diretamente no benzeno, tudo isso aqui, ó, isso aqui tudo não é o tolueno que eu já tinha mostrado para vocês? Sim. Eu considerei como cadeia principal isso. Então, quando eu falo orto, é porque eu estou falando que tem duas ramificações, está no carbono 1 e 2, dois grupos, no carbono 1 e 2. Eu citei hidrox, que o hidrox eu não considerei como cadeia principal, tá? E aí o tolueno é que eu considerei o benzeno mais o CH3 como cadeia principal. Essa é uma opção. A opção que a Laís me deu foi... Qual foi mesmo, Laís? Orto... Metilfenol. Isso, metil... Olha que letra linda. Metilfenol. A outra opção que ela me deu foi essa. Orto-metilfenol. Essa opção estaria correta? De acordo com a IUPAC? Acho que sim. O que você acha, Laís? Você que deu o nome também. Uai. Não sei. Tem medo de ser feliz, só. Tem que confiar no você. Eu acho que sim, mas a mais correta é o tolueno. Não, as duas estão corretas, meu bem. As duas, tá? Ô, Carla. Espera só um pouquinho, Guilherme, que eu te dou a palavra, tá? E olha só, quando você colocou orto, é porque você está falando que os grupos orgânicos estão no carbono 1 e 2, tá? Então tá certo. Só que aí, quem que você está considerando como cadeia principal? Nesse nome que você deu? O benzeno mais a hidroxila, ou seja, que é o fenol, que é quando você tem hidroxila ligada no anel aromático. Então, quando você colocou orto, é que tem um grupo no carbono 1 e 2. Metil é o que ficou para fora da cadeia principal, que é o CH3. E fenol é toda a cadeia principal que você considerou. Entendeu? Foi. Tá? Beleza? Então, também tá certo. Tranquilo? Fala, Guilherme. Agora eu fiquei confuso. Por exemplo, o nome da IUPAC é aquele grandão de fissão e o usual, que é o fácil, como é que é? Como é que é o negócio? Por exemplo, tem um nome que é gigantão, difícil, né? Cheio de número, que é usual. É usual, né? É. Ah, tá. E quando você coloca o nome o nome do grupo funcional, tipo OL, no benzenol ali é o usual. Não, é IUPAC. É IUPAC. Ah, sim. A usual é essa aqui, ó. Espera aí que eu vou até apagar tudo que tá rabiscado. A usual seria isso aqui, ó. Igual, benzenol seria usual, tá? Igual aqui, ó, no segundo caso, você tá vendo que eu coloquei carbono 1, eu tenho o grupo hidrox. No carbono 2, eu tenho o grupo metil, ou seja, a hidroxila e o metil, eu estou considerando como o quê? Como ramificação. Como ramificação. Aí eu citei em ordem alfabética, tá vendo? Uhum. E aí eu considerei como cadeia principal só o benzeno. Aí eu uso a nomenclatura usual mesmo. É assim que a gente usa o usual. Tá?
No caso, você considerou o OH como ramificação aí por causa que era outro grupo funcional? Como assim? Por causa que... É o que está fora da cadeia principal, porque eu considerei como principal é, o Só o anel benzeno, porque é o aromático. que tem maior quantidade de carbonos e que tem as insaturações. Entendi. Porque a usual, ela faz a seleção dessa forma, né? Entendeu? Entendi. Certeza? Certeza. Então tá. Tô vendo que você já vai mandar um áudio depois com isso, mas já tô esperando, tá? Tá bom. Quando eu estiver fazendo os exercícios, né? É, lógico, né? Olá, olha esse exemplo aí. A gente tem, de novo, nos dois exemplos, a gente tem benzeno com quantas ramificações, com quantos grupos, com quantos radicais, com quantos substituintes? 2. 2. Então, o ideal, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, é você usar que tipo de nomenclatura? Hein, pessoal? Seria tipo 1, 2. Não, eu falo assim, se você tem um benzeno com 2 radicais, qual que é o ideal você usar? Que tipo de nomenclatura? Tá. Entendi. De acordo com a IUPAC. Ortometa para? Ortometa e para, tá? O ideal é você usar o ortometa e para. Agora, a gente tem até um desses exemplos aí no livro, na página 98. Se vocês até puderem acompanhar aí, dá pra gente discutir isso. Vocês acharam aí? É o quarto exemplo. É igualzinho o meu primeiro exemplo. Sim, achei. Acharam? Então, olha só. Você tem a opção aí de dar um nome para esse composto. Chamando o benzeno de cadeia principal, né? E aí você cita as posições de onde está as hidroxilas. Isso é de acordo com a regra da IUPAC. Então, você coloca benzeno, que isso não é uma cadeia ramificada. Ô, Guilherme, você que às vezes confunde muito isso. Presta atenção, pessoal. Nesse exemplo que está aqui, tanto no livro quanto que esse que está o primeiro exemplo no slide aí para vocês. Essa cadeia, ela é normal ou ramificada? As duas, no caso. Normal. Então, se é uma cadeia normal, eu vou usar o critério, de acordo com a IUPAC, para selecionar a cadeia principal com maior número de átomos carbonos possíveis e, no caso, como é o benzeno, ele tem as duplas em sua composição. Então, o benzeno é minha cadeia principal. Quando é cadeia normal, só tem carbono primário e secundário, eu já começo a dar nome direto da cadeia principal. Então, na cadeia principal, eu sei que chama benzeno, tá? E benzeno. Depois que você tem a cadeia principal, quando você já fala benzeno, já subentende-se que é uma cadeia insaturada. O en do benzeno é porque tem duplas. Você não cita as posições das duplas porque elas podem girar dentro do anel por causa do efeito da ressonância. Então, benzeno já deu o nome todo. Depois, tem que citar a posição de onde estão os grupos orgânicos. Então, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho duas hidroxilas, então, di, e eu uso o sufixo ol, porque é a mesma terminação para fenol. Então, benzeno 1,2 diol seria uma opção para dar um nome de acordo com a IUPAC para esse composto. Outra opção que seria ter para dar o nome de acordo com a IUPAC, usando a nomenclatura ortometa e para. Se as hidroxilas estão no carbono 1 e 2, eu vou usar qual termo? Orto, meta ou para? Orto. Então, o nome para isso seria orto de hidrox, que são 2 grupos hidroxilas, tá? Então, orto, que já é 1, 2, de hidrox, benzeno, tá? Que você pode dar nome também. Ou você teria uma outra opção para dar nome, que seria de acordo com a nomenclatura usual. Você considera as hidroxilas como se fossem ramificações. Então, elas estão no carbono 1 e no carbono 2. Então, 1,2 de hidrox, e aí se coloca como cadeia principal o benzeno também. Entenderam? Ô, Carla. Oi, amor.
Aqui no livro tem um exemplo catecol. Como é que você faria para Esse organizar? catecol, quem está falando comigo? É Karine? Laila. Ô, Laila. Esse catecol é como se fosse o tolueno. É um nome trivial que a gente tem para o composto. Igual quando você tem o benzeno ligado direto no CH3, você pode chamar ele de metilbenzeno ou simplesmente tolueno, não é assim? Sim. Então, esse catecol é a mesma coisa, mas é muito raro aparecer isso, ô Laila. Eu já vi 2 questões da minha vida inteira aparecendo esse termo catecol, tá? Então, assim, eu acho mais viável você saber usar a nomenclatura ortometipara, usar a nomenclatura usual e da IUPAC, do que ficar lembrando esse catecol, que é muito difícil aparecer esse termo. Mas ele é um sinônimo que a gente tem para identificar esse composto, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu, Rafael. Oi, Rafa, fala. Só uma dúvida, é porque eu confundo muito. Aquelas nomenclaturas que usa alfa e beta é para naftaleno, né? Uhum. Eu sempre confundo. Eu vou até mandar um dia mais com vocês. Depois que a gente acabar essa frente 4, Rafa, como a gente está bem adiantado, assim, eu falo em relação ao simulado, né? Porque normalmente a gente tem uma aula de orgânica por semana só, então a gente está até adiantado. Eu vou marcar uma aula justamente para essa questão de nomenclatura alfa e beta que a gente usa para naftaleno, que pode aparecer, mas também é algo bem comum, tá? É bem raro aparecer. Mas eu gosto de mostrar com exercício, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Obrigadão. É porque eu sempre confundo ortometapara, alfa e beta e fica na minha cabeça. Você tem que lembrar que você usa a ortometapara quando você tiver o benzeno com 2 radicais, que é igual esse exemplo que a gente está vendo aí agora. Agora, o naftaleno, a gente viu que é quando você tem 2 anéis benzênicos condensados. Aí você vai usar essa questão de alfa e beta, mas aí é outro caso. Tá? Obrigadão. Nada, bem. Vamos fechar aqui, pessoal, com essa questão da nomenclatura do próximo aí. A diferença do de cima para o de baixo é só a posição das hidroxilas. Então, por isso que, se eu for considerar a nomenclatura da IUPAC, cadeia principal continua sendo benzeno. Então, eu chamo de benzeno, porque também não é uma cadeia ramificada, então já começa da cadeia principal. Benzeno, 1,3, que são as posições, que é onde estão as hidroxilas, di, porque são 2 hidroxilas, terminação ol, que eu uso também para fenol. Benzeno, 1,3 diol, seria uma possibilidade de nome de acordo com a IUPAC. De acordo com a nomenclatura usual, eu vou citar as hidroxilas como se fossem ramificações. Então, 1,3, que são as posições dela, dihidrox, são 2 hidroxilas, benzeno, cadeia principal. Teria outro nome para eu dar para esse composto? Meta? Você usar o meta? Então, como que... Guilherme que está falando comigo? Isso. Como é que ia ficar, Guilherme, então? Não sei, eu só... Ai, não sei. Eu sei que é meta porque é 1 e 3, mas... Alguém sabe, gente? O Guilherme falou que tem que usar meta, porque é 1 e 3. Metetilfenol, não seria, não? Acho que tem meta de hidroxibenzeno. Peraí. Falaram 2 pessoas ao mesmo tempo. Escutei. Meta. Repete para mim, pessoal. Dihidroxibenzeno. Meta de hidroxibenzeno, certo. Meta, porque eu já subentendo que é a posição 1, 3. Dihidrox são 2 hidroxilas benzeno, certo. Qual foi o outro nome? O outro fui eu que falei, tá errado, Carlos. Eu já percebi aqui que eu dei o nome errado. Eu falei etil. Ah, tá, entendi. Então, beleza. Então, ficou claro que o outro deveria ser meta de hidroxibenzeno? E é usual, né, Carla? Oi? Essa que usa o meta é usual, né? Ortometipara é a nomenclatura usual, Guilherme? E o PAC? É IUPAC, amor. A gente não tem nem nomenclatura usual para hidrocarboneto, não lembra? Que a gente viu ortometipara em hidrocarboneto? Sim. Então, ortometipara é IUPAC. E se você tiver um benzeno com 2 substituintes, a IUPAC pede para você usar o ortometipara, tá? Entendi. Tá bom? Sim. Vamos seguir. Depois a gente vai discutir, voltar. Depois que a gente ver todos os grupos, a gente vai voltar e comparar essas propriedades físico-químicas aí, tá, pessoal? A gente não tá pulando, porque simplesmente eu quero, não. Eu quero ver primeiro os grupos, e aí
Depois a gente volta para discutir questão de propriedade físico-química. Temperatura de fusão, ebulição, densidade, tudo isso comparado com os outros. Então vamos para o terceiro grupo já hoje, que é os éteres. Presta atenção. Cuidado para você não confundir. Éter é um grupo orgânico também oxigenado, então ele tem oxigênio, mas para eu identificar um éter, esse éter tem que ter um oxigênio entre carbonos. Eu lembro que quando a gente estava classificando cadeia carbônica, a gente tinha cadeia carbônica homogênea e cadeia carbônica heterogênea. Alguém pode definir para mim, diferenciar uma cadeia homogênea de uma cadeia heterogênea? Homogênea ligação entre carbonos e heterogênea ligação com outras substâncias, com outros elementos. Alguém pode diferenciar de outra forma para mim? Heterogênea tem a presença de Heterogêneo heteroátomo. possui heteroátomo. Peraí, amados. Um de cada vez. Eu acho que o Gustavo estava falando. Era Gustavo? Sim. Ou não? Era Gustavo? Eu e outra pessoa aí. Tá, Gustavo, então fala você primeiro, depois a outra pessoa fala. Heterogênea vai ter a presença de heteroátomos nas ligações da cadeia principal. E a homogênea? Homogênea é só carbonos. Entendi. A outra pessoa que falou foi Laila? Não, foi a Nicole. Foi Nicole? Oi, Anjo. Oi, Anja. Anja, que linda. Ô, Anja, como é que você definiu para mim cadeia homogênea e heterogênea? Não, mas foi aqui, foi antes. Você falou assim, alguém pode definir para mim de outra forma. Entendi. Quem falou junto com o Gustavo, então? Teve uma outra pessoa que falou, não teve, não? Foi eu, cara. Então tá, uma de cada vez. Qual foi a definição? Foi Laís? Eu falei a mesma coisa que ele. Tá, então a outra pessoa, o que a outra pessoa falou? A Paty também acho que falou a mesma coisa. Então vamos só relembrar aqui pra gente... gente, quem tá no... Vou ter que ligar meu WhatsApp. Olha só, vamos só lembrar que a diferença de cadeia homogênea para cadeia heterogênea. Vamos primeiro falar de cadeia heterogênea, que é mais fácil. A cadeia heterogênea é quando eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Quem são os heteroátomos? Vocês lembram que a gente falou? Oxigênio, nitrogênio... Isso, tá faltando dois. Enxofre, fósforo. Isso, enxofre e fósforo, que é o... Lembra do grupo CHOMPS que a gente falou? Tinha o CHOMPS lá. Composto orgânico, nós já vimos que compostos orgânicos são compostos que têm essencialmente qual átomo, qual elemento químico em sua composição? Hidrogênio. Carbono. Se é composto orgânico, tem que ter átomo de carbono. E aí a gente falou que o carbono ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Quando ele não tem as 4 ligações, a gente completa com hidrogênio, não é assim? Então, carbono e hidrogênio sempre tem que ter nos compostos orgânicos. São 2 elementos essenciais que têm compostos orgânicos. Então, meus heteroátomos são oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quando a cadeia é heterogênea, é quando ela tem qualquer um desses elementos, desses 4 elementos, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, entre carbonos. Agora, se ela não tiver nenhum desses 4 elementos entre átomos de carbono, é uma cadeia homogênea. Esse nome do grupo éter é justamente por isso. O éter não é... Eu não falei que tem que ter um oxigênio entre carbonos? Sim ou não? Sim. O oxigênio não é um heteroátomo? Por isso que eu chamo de éter, tá? Então, para ser éter, não é qualquer heteroátomo. Tem que ser oxigênio entre carbonos. Então, qualquer cadeia que tenha éter em sua composição vai ser uma cadeia heterogênea. Porque para ser éter tem que ser um oxigênio entre carbonos, que é um heteroátomo, tá? Questão de interação intermolecular a gente não vai falar agora. Então, olha aqui os exemplos. Deixa eu só mostrar para vocês primeiro, depois a gente volta, tá? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que o oxigênio está entre carbonos? Nos 2 exemplos aqui? Sim. Pois é. Se é o oxigênio entre carbonos, o oxigênio é um heteroátomo, não é? Sim. Então, essas 2 cadeias são cadeias heterogêneas ou homogêneas?
Heterogêneas. Especificamente, qual grupo funcional, Carla, que esse composto pertence? Pode ser hidrocarboneto? Não, porque hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Pode ser álcool? Não, porque não tem hidroxila OH em sua composição. Pode ser fenol? Não, não tem hidroxila ligado direto a um anel aromático. Então, se eu tenho oxigênio entre carbonos, nesse caso aí, é um exemplo do grupo funcional éter, tá? Então, para ser éter, tem que ter oxigênio entre carbonos. Aí vamos para as regras de nomenclatura da IUPAC e da nomenclatura usual. Olha só. Primeiro, a primeira regra que eu vou... Esse primeiro ponto que a gente tem, essa primeira setinha azul, é a regra para a nomenclatura da IUPAC. O segundo ponto é para a nomenclatura usual. Então, eu vou ler com vocês como é que eu uso a regra da IUPAC e vou mostrar lá no exemplo, depois a gente volta e vê como é que vai ser da usual. Então, olha só, escuta. Inicia-se com o nome do radical, a cadeia com o menor número de carbonos, com a terminação ox, adicionando-se o nome da cadeia com o maior número de carbonos. Como assim, Carla? Não entendi bosta nenhuma. Olha aqui, vai entender. Olha para esse primeiro exemplo. Você vai olhar sempre à esquerda do oxigênio e à direita do oxigênio. Sempre vai ter átomos de carbono. À esquerda aqui, eu tenho quantos átomos de carbono? 1. À direita do oxigênio, quantos átomos de carbono você tem? 2. De acordo com o que eu acabei de ler com vocês, da regra da IUPAC, como que eu começo o nome de um éter de acordo com a IUPAC? Eu começo com a menor quantidade de carbonos, o lado que tem menor quantidade de carbonos, coloco a terminação ox e depois cito a maior quantidade de carbonos como se fosse um hidrocarboneto. Como assim? Então, nesse exemplo, por onde eu tenho que começar o nome? À esquerda do oxigênio ou à direita do oxigênio? À esquerda. À esquerda, a quantidade de carbonos. Então, ó, menor quantidade de carbonos à esquerda, tem um carbono só. Qual que é o prefixo que eu uso para um carbono? Net. Então, tá, beleza. Cadê minha seta? Então, tá aqui, ó, MET. Eu falei que a menor quantidade de carbonos eu cito, depois eu coloco a terminação ox. Depois eu cito a maior quantidade de carbonos, considerando como se fosse um hidrocarboneto. Quantos carbonos tem na maior quantidade de carbonos? 2. O prefixo et. Só tem ligações simples entre carbonos e an. Se eu considero essa parte só como hidrocarboneto, terminação O. Então, metox, etano. Ok? Ok. Vamos para o segundo exemplo. Depois a gente vai na nomenclatura usual. Olha o segundo exemplo. À esquerda, olhei à direita do oxigênio. As quantidades de carbono são iguais ou diferentes? Iguais. Então, de onde você vai começar? Qualquer um dos dois. Tanto faz. Tanto faz. Então, vamos lá. Se tem 2 átomos de carbono à esquerda e à direita, qual que é o prefixo que eu uso? Et. Depois eu vou adicionar a terminação ox e a outra quantidade eu cito como se fosse um hidrocarboneto. Então, também tem 2 carbonos. Et, só ligações simples entre carbonos. An, a parte que eu considero como hidrocarboneto, O. Então, etox, etano. Entenderam? Sim. Entendeu? Agora, se eu for dar nome para esses compostos, de acordo com a nomenclatura usual, vamos voltar lá para ver como é que eu faço para usual. Vou até apagar isso aqui, para a gente ver como que eu faço na usual. Olha com a usual como é que eu faço. Inicia-se com a palavra éter, seguida dos nomes radicais em ordem de complexidade, colocando-se no radical mais complexo a terminação ílico. O que é mais complexo? Porque lá, pessoal, nas outras nomeações, a gente colocava as ramificações dos radicais em ordem alfabética, né? Aqui no éter, não vai ser em ordem alfabética quando eu uso a nomenclatura usual, tá? Então, olha só. Se é a nomenclatura usual, eu tenho que começar citando o nome da função orgânica. Se é éter, começo com a palavra éter. Aí, olha no primeiro exemplo. Você tem à esquerda o metil, que é com átomo de carbono,
e à direita você tem o etil, que são 2 átomos de carbono. Aí vem a pergunta, quem é mais complexo? Quem tem um nível de complexidade maior? Etil. O etil. O etil ou o metil? Etil. 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 De acordo com a regra da nomenclatura usual, eu começo do menos complexo ou do mais complexo? Do menos. Do menos complexo. Então, ó, começo com a palavra éter, o menos complexo, metil, e o mais complexo eu coloco a terminação ílico. Se é etil, então vai ser éter, metil, que é o menos complexo, etil, que é o mais complexo, então vai ser éter, metil, etílico. Ok? Uhum. Olha o segundo exemplo. À esquerda do oxigênio, eu tenho o etil. À direita também eu tenho o etil. Quem que é mais complexo? Tanto faz. São iguais. Tanto faz, os dois são iguais. Então, eu começo com o nome, de acordo com a nomenclatura usual. A palavra éter. Se os dois são iguais, então eu uso o termo de... Como os dois têm o mesmo nível de complexidade, então eu coloco a terminação ílico nele. Então, fica éter dietílico. Rolou? Uhum. Então, tá bom. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Alguma alma caridosa pode me lembrar que eu parei em epóxidos? Não Esse pede é o pra próximo mim, que a gente viu? vai discutir? Eu te lembro. Me lembra? Então Lembro. tá. E vai ser o próximo tipo de éter que a gente vai ver. Eu não vou falar dele hoje, não. Eu vou querer fazer uns exercícios com vocês. Peguem para mim aí, na página 101. Eu vou colocar aqui para vocês os exercícios. Só um minutinho aqui. Eu vou abrir. Meu Bernoulli aqui, rapidão. Tem que ser 4. Pessoal, depois, vou até compartilhar com vocês aqui primeiro, antes de abrir o que eu quero abrir aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês vejam depois, que é até bem legal vocês verem isso. Deixa eu compartilhar aqui, senão vocês não vão ver, né? Idiota aqui. Vocês têm acesso ao meu Bernoulli, não tem? Sim. Pois é. Vocês estão vendo a minha tela aí? Uhum. Pois é. Depois, eu quero que quando vocês tiverem um tempinho, não precisa de ser essa semana, tá? Tô falando que não precisa de ser essa semana, porque esse conteúdo não vai cair no simulado de vocês. Mas se quem tiver com o estudo em dia aí, tiver um tempinho e quiser ver isso também, tem na página, aqui vocês estão vendo, ó, os NOLs em admissibilidade de álcoois. Eles mostram essas propriedades físicas dos álcoois. Tem alguns experimentos que vai demonstrar a solubilidade de álcool em água, dependendo do tipo de cadeia carbônica. Eu acho interessante vocês olharem isso quando a gente falar sobre todos os grupos desse capítulo especificamente, porque a gente vai discutir isso depois. Esse aqui, ó, ponto ciência, os álcoois. Não sei se vocês estão vendo aí, que é o terceiro ponto, que eu até estou destacando aí. Ele é um vídeo que você consegue revisar essas regras de nomenclatura para álcool. E aí, vocês conseguem treinar todas essas regrinhas de nomenclatura para os álcools. Eu acho que é bem importante vocês verem isso. E depois, quando a gente vê todos os grupos, fazer isso aqui, ó, para revisar o que é álcool, o que é fenol, o que é éter, aldeído e cetona. Mas quando a gente chegar no final, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nisso quando vocês forem estudar, que eu acho que vai ajudar bastante no entendimento desse capítulo. Deixa eu só voltar aqui e abrir o que eu tinha que abrir. Peraí. Uai. Como é que eu faço? Peraí, gente. Não vai ser dúvida, né? Página 3.
Aqui. Olha aí, página 101, questão 1. Vocês estão vendo aí na tela? Sim. Sim? Então vamos lá. 3 minutos para vocês fazerem essa questão 1 e me falar a alternativa no chat. Nós vamos discutir, nomear esse composto aí de acordo com a IUPAC. Eu quero que vocês me falem qual é a função orgânica e dar o nome para esse composto aí. 3 minutinhos, vamos lá. Cadê a função orgânica? Escreve a função orgânica também, seus bonitos. Isso, Ayane. Perfeita. Muito errou. Isso, Guilherme. Isso, Rafa. Isso. Vamos lá, tá faltando muita gente responder ainda. Tem 92 pessoas, gente. Gracinha vocês na aula. Olha, terça-feira de feriado. Isso. Ô, Carla. Fala comigo. Eu sei que eu vou repetir a mesma pergunta, mas é que eu ainda não entendi. É que eu ainda não entendi. Fala. O nome da IUPAC, qual que você acha mais difícil? É IUPAC ou usual? Então, Guilherme, eu falo assim, critérios para você selecionar a cadeia principal é tudo igual, né? Para as duas nomenclaturas. O problema é que, por exemplo, quando você chega na nomenclatura usual, igual no éter que a gente viu aí agora, por exemplo, quando você vai citar a nomenclatura usual dos éteres, você tem que ver, você vai citar em ordem de complexidade os radicais, não em ordem alfabética, né? Sim. Então, assim, o problema dessas duas nomenclaturas é que, dependendo do grupo funcional que você tem, as regras elas mudam um pouquinho. Aí o PAC é a mesma para todos os grupos funcionais que a gente vai ver. Né? Questão de numerar carbono da cadeia principal, tudo certinho. O que vai mudar daí o PAC, dependendo do grupo funcional, é a terminação mesmo, é o sufixo. Isso aí Entendi. Então a IUPAC é a mais de boa, né? O problema é a usual que acaba confundindo muito vocês. Porque tem usual que vai pedir para você citar os radicais em ordem alfabética, tem umas que vai pedir para você citar em ordem de complexidade, igual apareceu aí nos éteres, aí vocês acabam se confundindo, sabe? Então, Entendi. A minha recomendação, igual eu sempre falo com vocês, façam os exercícios do livro, as listas desses que eu mando para vocês, porque vocês só vão aprender ou tirar esse medo, às vezes, que muita gente tem de nomear composto orgânico, fazendo exercício. Entendeu? Porque decorar essas regras, Guilherme, eu até brinco com vocês, porque assim, vocês vão ter que ter um HD cabuloso. Porque imagina o tanto de regra de nomenclatura, o tanto de grupo orgânico que a gente vai ver até o final do curso, que são mais de 20. Então, assim, decorar não é um caminho saudável, não. Então, o negócio é fazer exercício mesmo, porque até no próprio Enem, não sei se você lembra, né? Mas eu acredito que sim, as questões que caem pedindo, que cobram essa competência e habilidade de nomenclatura, são até questões muito simples. Sim, sim. Né? Às vezes essas questões que estão no livro de vocês, que são de vestibulares anteriores, ou que não sejam do Enem, elas são até mais complexas do que as próprias questões que caem no Enem. Mas o ideal é isso que eu estou te falando. Faz os exercícios que aí você vai pegando o jeito de nomear esses compostos, tá? Beleza. Tá bom. Então vamos lá, gente. Muita gente já respondeu. A alternativa correta. Então vamos, primeira coisa. Essa cadeia aí, vamos classificar, vamos treinar tudo que a gente tem para treinar. A gente está com o tempo, então vamos fazer bonitinho. Essa cadeia é uma cadeia aberta, fechada ou mista? Aberta. Beleza. Normal ou ramificada? Ramificada. Ramificada. Homogênea ou heterogênea?
Homogênea. 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 Apesar de ter um oxigênio aí, esse oxigênio está entre carbonos? Não. Então, por isso que é homogênea. Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Tem ligações simples entre carbonos. Beleza. Se ela é uma cadeia ramificada, então eu tenho que selecionar a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal tem que ter maior quantidade de carbonos possíveis. Qual que é a opção que vai ter maior quantidade de carbonos possíveis? Começa por esse de baixo aí, ó. Essa aqui, ó. Não é, ó? Peraí. Deixa eu tentar selecionar aqui. Aí. Seria tudo isso aí. Oh, desconsidera a hidroxila, tá? Seria isso aí a cadeia principal, não seria? Uhum. Né? Então, ó. O que que rola? Deixa eu tentar tirar um print disso aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu só parar aqui. Acho que vai ficar mais fácil se eu fizer isso aqui, ó. Um minutinho. Deixa eu selecionar ela aqui. Vou colocar no slide qualquer aqui, fica mais fácil. Vou colocar aqui como um novo slide, mas não é aqui, né, animal? Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha só, estão vendo aí? Beleza. Então, ó, o que que rola? A cadeia principal, então, é tudo tudo isso aqui. Depois que eu selecionei a cadeia principal, tem que numerar os carbonos da cadeia principal. De onde que eu começo? Da direita. Da direita para a esquerda. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu tive que começar desse lado? Porque está mais próximo do grupo funcional, tá? Depois que eu selecionei a cadeia principal, numerei, vou dar nome. Começa o nome por onde? Por onde, pessoal? Pela ramificação? Pela ramificação. A ramificação está em qual carbono? 5. 5. Que ramificação que é essa? Metil. Metil. Então vai ficar 5 metil. Cadeia principal, 7 átomos de carbono. Prefixo ept. Só ligações simples entre carbonos. Infixo an. No carbono 2, eu tenho a hidroxila e eu uso o sufixo ol. Então seria 5-metil, heptan, 2-ol. Ou então, você pode colocar 5-metil, 2-heptanol. Quando você coloca igual está na letra E aí, 5-metil, 2-heptanol, pessoal, quer dizer que esse 2 é a posição onde está a hidroxila, tá? Então, se você desse o nome como 5-metil, heptan, 2-ol, está perfeito, de acordo com a IUPAC. Ou então, 5-metil, 2, que é a posição da hidroxila, heptanol também vai estar correto, que é a letra E. Ok? Ok. Beleza. Agora eu quero a questão 1 de propósitos. Vamos lá, rapidinho. 1 de propósitos. E depois das 7, tá? De propósitos. Pode fazer aí, a gente corrige e fecha a nossa aula. 1 de propósitos e 7 de propósitos. Ô, Carla, Oi. só voltando aqui, então, por exemplo, se fosse lá quando a gente fala dos ácidos mais para frente, quando fala fórmico, por exemplo, seria usual, né? Sim, o termo forme,
A7? A7, isso tudo a gente vai usar para nomenclatura usual, que a partir de álcoois a gente vê, tá? Entendi. Agora eu acho que eu tô entendendo. Beleza, obrigado. De nada. Vou só tirar a tela aqui que eu vou colocar para as questões aqui, tá, pessoal? Isso. O pessoal está respondendo a questão 1. Quem falou aí para mim que, justificando que a letra B é uma cetona, não é cetona não, tá? Isso aí a gente vai ver que é um ácido carboxílico mais para frente. 1 é letra B, gente. Faz a 7 aí. Vou colocar aqui as questões na tela. E vou mostrar para vocês o porquê. Na outra página. Página 8. Só acabar de colocar a questão aqui, peraí. Pode corrigir? Pra gente fechar? Sim. Então vamos lá, peraí. Não é essa. Então, olha só, questão 1 de propósitos está assim. Compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente ao átomo de carbono saturado, ou são álcoois, ou tem o grupo funcional dos álcoois. A única fórmula que não se encaixa na informação. Então, a questão que eu queria saber, a competência e habilidade que ela queria identificar de vocês, é se você sabe o que é um carbono saturado, que é um carbono que só faz ligações simples. E de acordo com a informação da questão, se tiver uma hidroxila ligada num carbono desse tipo, ele é considerado álcool ou pertence a essa função de álcoois. Então, olha só. Opa. Aqui, ó. Na hidroxila, essa hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples. Então, ele pertence à função álcool. Na letra C, ó, você tem várias hidroxilas
ligadas direto a um carbono que só faz ligações simples. Então, ele pertence à função álcool. Essas hidroxilas, essa aqui no caso, que eu estou circulando mais fortemente aqui, essa não é uma hidroxila que pertenceria à função álcool. A gente vai ver que pertence a outra função orgânica. Mas se ele tem pelo menos um grupo hidroxila, que foi o que a questão falou na primeira linha, ligado a um carbono diretamente, esse carbono saturado é álcool. Então, a letra C também está correta. Então, ele pertence ao álcool. Na letra D, a mesma coisa. A hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples. E na letra E, a mesma coisa. A hidroxila está ligada a um carbono que faz ligações simples. Então, a única alternativa que não vai se encaixar é a letra B, porque essa hidroxila aqui está ligada a um carbono, ó, que faz ligação dupla, que é um carbono de hibridação sp2. Tem uma dupla e duas ligações simples. Quem tinha falado aí para mim, no caso do chat, que isso era uma função cetona, não é função cetona. Esse grupo aqui, ó, da letra B, que é o C-O ligado a OH, a gente vai ver mais na frente C5, que é o grupo dos ácidos carboxílicos, que é quando você tem o carbono fazendo uma dupla com oxigênio e ligado também à hidroxila, tá? Então, isso não é cetona, é ácido carboxílico, e é por isso que a letra B aí, já que essa hidroxila não está ligada a um carbono que só faz ligações simples, que é um carbono saturado. Ok, Carla. pessoal? Carla, Oi? mas, por exemplo, a saturação aí, eu errei, eu marquei por exemplo, porque eu achei que para o carbono ser saturado, a ligação dupla tinha que ser só entre carbonos. E nesse caso, tem entre um carbono e um oxigênio. Não, ô Gustavo, eu não entendi o que você falou. Repete para mim, por favor. A ligação, não, a frase saiu cortada, desculpa. Por exemplo, quando a gente está classificando a cadeia do carbono que é saturada ou insaturada, a gente não deve olhar se a ligação dupla é entre carbonos? Sim, mas não foi isso que a questão te pediu, não. Você prestou atenção na primeira frase da questão? Compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente a átomo de carbono saturado. Ele falou da cadeia ser saturada? Ah, sim. Entendeu? Então, você tem que olhar o carbono que a hidroxila está ligada. Então, na letra E, por exemplo, Gustavo, estava correto de acordo com a definição do conceito de álcool, porque olha aqui, na letra E, a hidroxila, o OH, ele está ligado a esse carbono à esquerda dela, não é? Sim. Esse carbono está fazendo que tipo de ligação? Simples. Simples. Então, é um carbono saturado ou insaturado? Saturado. Saturado. Então, de acordo com a questão, isso é um álcool, não é? Sim. Entendeu? Então, você não tem que olhar, não é a cadeia. É justamente isso que tem que ficar claro. Porque a questão te pediu o carbono. Se ele falasse cadeia saturada, eu concordo com você que ele não ia se adequar, porque nessa letra E a cadeia é insaturada mesmo. Porque tem essa dupla entre carbonos. Beleza? Beleza. Obrigado, Carla. De nada. Então, vamos lá para a 7. Oi. Eu fiquei muito em dúvida entre a B e a C, porque para mim, na C também ia ser um ácido carboxílico, não? Eu também concordo, mas vamos lá, de novo. A definição da questão. Compostos que apresentam pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente a átomo de carbono saturado, ou são álcoois, ou tem um grupo funcional dos álcoois. Na letra C, você tem hidroxila ligada a carbono saturado? Não, mãe. Não? Tem. Olha o tanto aqui. Porque, ó, calma. Ó, 1, 2, 3, 4 hidroxilas ligadas diretamente a carbono que só faz ligação simples. Então, isso aí não pertence à função álcool também, não? Pertence, mas aí no caso ela ia estar certa porque lá na questão falava pelo menos um. Uhum. Foi justamente o comando que a questão te deu. Ele te falou que para ser álcool tem que ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Pelo menos uma. Aí você tem quantas? 4. 4. E aí eu também concordo com você que aí tem ácido carboxílico. Não é nem na nossa discussão da aula, mas eu já falei que é esse grupo aqui da conta. Isso aí é um composto misto. Ele tem a função álcool, que são essas 4 hidroxilas ligadas a carbono saturado, mas ele tem ácido carboxílico também, entendeu? Só que a questão queria
o único tipo de composto que não tinha a característica que ele te deu lá na primeira informação, que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. E na letra C você tem essa informação, você concorda comigo? Sim, agora eu entendi, Carla. Tá? Na B você não tinha essa opção, porque na B você tinha hidroxila, mas a hidroxila não estava ligada no carbono saturado. O carbono que estava ligado à hidroxila na letra B é um carbono com dupla e duas simples. Então não é um carbono saturado. Tá bom? Entendi, Carla. Obrigada.